No livro de 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1 e o 14, louvado seja o nome do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e ele herói da guerra, porém leproso. No 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana eu estava preparando uma outra palavra e o Senhor tocou o meu coração, e eu preparei essa palavra onde fala que Naamã que tinha uma lepra, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Naamã, ele é comandante do exército do rei da Síria, um homem bem influente, um homem compromissado, um homem que participava de muitas cerimônias, um homem que por onde ele andava, ele era ovacionado, um homem que desfrutava do bom e do melhor, um homem que possivelmente ele era rico, um homem que por onde ele passava, aonde ele chegava, ele era conhecido, reconhecido pelas suas vitórias. Porém, por baixo de todo aquele luxo que ele desfrutava, qual ele era o comandante, aonde ele dava ordem, ao comando do exército, ele dava e desmandava ordem. Mas por baixo de todo aquele luxo, Naamã, ele tinha cicatrizes dolorosas. Naamã, ele tinha na sua pele, no seu corpo, a lepra que consumia ele, a lepra que naquele tempo não tinha tratamento. Hoje, com a medicina, com a evolução, já temos tratamento. Naamã, que desfrutava do bom e do melhor, agora ele era desprezado, ele era humilhado, porque ele carregava consigo a lepra. E vai dizer que para Naamã entrar na água, no rio Jordão, foi preciso Naamã reconhecer o seu estado de miséria, o seu estado de enfermo. Foi preciso ele se humilhar, porque quando o profeta mandou que ele mergulhasse 7 vezes no rio Jordão, ele se indignou, porque era simples demais, porque ele era comandante. E foi preciso ele quebrar o orgulho. Foi preciso também ele obedecer, porque mandou que ele mergulhasse no rio Jordão, o rio de águas barrentas. E ele falou: por que não o rio de Damasco, onde tem o rio Abana e Farfá, são rios melhores? E foi preciso ele obedecer. Daí que ele mergulhou no rio Jordão e ele foi curado da sua lepra. Meus irmãos, Naamã, foi preciso tudo isso antes para que ele fosse curado. E nos dias de hoje, meus irmãos, quantas pessoas estão como Naamã, demonstrando estar bem por fora, mas a lepra, não a lepra física na carne, mas a lepra espiritual, a lepra que tem destruído, a lepra que tem feito sofrer. E nós temos, meus irmãos, que reconhecer como ele reconheceu seu estado. Ele teve que sair da sua pose, que ele era como comandante, e reconhecer a sua necessidade. E muitos hoje precisam, meus irmãos, como
Muitas das vezes, como nós temos um problema ou você está sentindo algo na tua saúde, procuramos um médico de imediato. E chegando ao médico, nós não temos vergonha, e é preciso muitas das vezes falar aquilo que nós estamos sentindo. E nós temos que chegar para o nosso Senhor Jesus e falar, nos humilhar diante dele e falar o que eu e você estamos sentindo. E hoje, trazendo para os dias de hoje, quantos a lepra não tem entrado dentro das famílias, a lepra tem entrado dentro do casamento, tem destruído o casamento, a lepra que tem entrado dentro dos lares, na vida financeira, a lepra que tem entrado na vida dos filhos, levando os filhos para o caminho da perdição, levando os filhos para o caminho da prostituição, do vício das drogas, a lepra que tem fechado portas, a lepra que tem entrado na saúde, feito o espírito da farmácia, você tem gastado tudo aquilo que você tem, a lepra que tem impedido de você ser feliz, de você ter uma vida próspera, a lepra que tem entrado na área da despensa, na vida financeira, a lepra que tem causado a depressão, a tristeza, o rancor. E vai dizer, meus irmãos, nesta noite, eu creio no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é aquele que está aqui nesta noite, que pode curar, que pode tirar toda a nossa lepra, aquilo que tem feito a gente sofrer, chorar, que pode transformar a sua casa, a sua família, transformar o seu casamento, a sua vida, trazer os seus filhos para os caminhos do Senhor, abrir porta de emprego, repreender o espírito da farmácia, tudo aquilo que tem causado no seu lar, na sua casa, aquela bênção que você tanto espera. O Senhor Jesus, Ele pode nesta noite, Ele está aqui para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer também nesta noite que foi levado uma menina, foram tropas da Síria e de Israel e levaram uma menina cativa, presa, escrava, para servir a mulher de Naamã. E eu aprendo com essa menina que foi tirada da sua casa, da sua parentela, que teve os seus sonhos, os seus projetos deixados de lado, porque agora ela vai servir a senhora de Naamã. Ela deixou todos os seus projetos, saiu da sua casa, da sua família. Imagina a vida que ela teria. Mas olha só o tamanho, a fé dessa menina, que mesmo tendo os seus planos, seus sonhos, seus projetos tirado, arrancado, a força, essa menina ela tem uma fé tremenda, meus irmãos, e eu aprendo com ela. E muitas das vezes nós, em circunstâncias até menores, nós não temos a fé que essa menina tem, essa menina teve, porque mesmo naquela situação, ela sabe da situação de Naamã, e ela fala: se o meu Senhor estivesse de pé em Samaria diante do profeta, ele seria curado. Essa menina, ela foi um canal de bênção para a vida de Naamã. Ela, mesmo estando naquela situação, ela abençoou a vida de Naamã. Ela poderia muito bem falar: está com a lepra, que morra, que a lepra consuma a sua carne, a sua pele. Já estava cativa, presa, tirada da sua casa. Imagine a tristeza. Quando nós estamos longe de um ente querido nosso, nós nos entristecemos, sentimos a falta, dói um pouquinho, a saudade. Imagine sendo presa, cativa, seus sonhos sequestrados, tirados à força, mas ela foi canal de bênção.
e por muitas das vezes por coisas menores, ou quando alguém fala algo para mim, para você, que vem direto ao nosso coração, de encontro ao nosso coração e nos ofende, a primeira reação nossa como já falam aí, né? É dar o troco, né? Deixa aquela irmã só a lepra, irmão. Porque a primeira reação é querer dar o troco. Ou quando alguém nós estendemos a mão para as pessoas em ajudar, seja de qual forma que for. E quando essa pessoa, de repente ela sai sem dar nenhuma satisfação, às vezes até fala uma palavra que nos magoa, fala algo que nos entristece, e a nossa reação é: ajudei, mas vai precisar de novo, e quando precisar vai ver o que eu vou fazer. Isso é uma lepra, meus irmãos. Quando temos nossos filhos que têm seus professores, seja da escolinha, da igreja, ou dos jovens, e que o responsável chama atenção, o líder, e que o jovem chega em casa e comenta, a primeira coisa que nós falamos: deixa comigo, que amanhã eu vou resolver. E chega lá, ao invés de saber o que aconteceu, vai direto já querendo brigar. Isso é uma lepra, meus irmãos. A lepra que muitas das vezes está até dentro da igreja, meus irmãos. Vou contar algo para os irmãos que eu passei. São duas situações que houve no tempo que eu estava congregando em outro lugar. Certa feita, ceia do Senhor, e o estacionamento era bem pequeno, e eu levei umas doações no meu carro que era destinado à igreja, e eu parei de uma forma próxima para ficar próximo à porta, e eu acabei que fechando, ia dar para outra pessoa colocar o carro, e chegou uma família, ceia do Senhor. Olha só como a lepra até dentro da igreja ela tá. E essa família, ela chegou, ela tinha outros lugares para colocar o carro, mas quando ela chegou e ela viu o meu carro, e ela parou, eu falei: meu irmão, espera só um minutinho que eu estou tirando algumas coisas aqui e já vou tirar o carro. Essa pessoa, ela não quis saber, ela começou a me ofender, e era a ceia do Senhor. Ela começou a me ofender. Eu falei: meu irmão, você está vindo para a ceia do Senhor com a família, comunhão para com o Senhor. Eu já vou tirar o carro. Mas ela não aceitou. Ela pegou o carro, malobrou e foi embora. Olha quanta lepra está presente em nossas vidas. E precisamos, irmãos, tirar toda a lepra que tem nos afastado da presença do Senhor. Tem pessoas que às vezes ela tem a lepra e até pensa que não tem, mas a lepra está lá dentro, bem escondido, só esperando um momento que algo vier acontecer para ela se explodir e a lepra mostrar, sair para fora, né? E vai dizer agora que Naamã, ele vai até o rei. A menina assim falou, que é da terra de Israel, que há um profeta que pode me curar. O rei de imediato ele prepara, sem perca de tempo, prepara uma comitiva e manda uma carta, separa ouro, prata e uma carta e manda até o rei, e que quando ele abrisse a carta, que ele estaria enviando o seu servo para que ele o curasse da lepra.
E esse rei, ao abrir a carta, ele fala: sou eu Deus para matar? Sou eu Deus para dar vida? Sou eu Deus para curar o leproso? E vai dizer que ele rasga as suas vestes. Quantos nos dias de hoje estão procurando a cura em tantos os lugares? Foi enviado para o rei de Israel para que curasse o seu servo. E ele de imediato ele falou: sou eu Deus para matar? Quantas pessoas no dia de hoje estão buscando, quem sabe, a sua cura, a transformação para o seu casamento, a libertação do seu filho, uma transformação da sua casa, uma porta de emprego, quem sabe na bebida, quem sabe nas amizades. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu dou um voo rapidamente à mulher do fluxo de sangue. Esta mulher que sofria de um fluxo há 12 anos. Essa mulher que a Bíblia nos relata que ela vinha a gastar tudo a quanto tinha. Imagine aquela mulher por 12 anos buscando a sua cura em médios, em tratamentos, quem sabe em outras religiões, em erva, em chá, em todas as formas que ela podia, ela tentou e viera gastar tudo. Mas uma certa feita, Jesus com a multidão, e ela fala: se eu tão somente tocar nas vestes dos seus vestidos, certamente ficarei curada ou ficarei sã. Ou seja, meus irmãos, às vezes Deus ele quer me curar, quer transformar, todas as vezes ele quer curar a sua vida, ele quer libertar, mas aonde nós estamos procurando? A mulher do fluxo de sangue, ela recebeu a cura quando tocou no Senhor. E de que forma neste dia, nesta noite, quantos estão tocando no Senhor de qualquer maneira? Quantos tocam o Senhor sem obediência? Tocam com orgulho, sem se humilhar? E eu e você precisamos, meus irmãos, nos humilhar diante do Senhor, quebrar o nosso orgulho e obedecer. E muitas das vezes a bênção está vindo para mim e para você, mas às vezes a falta de obediência, de buscar o Senhor e adorar o Senhor da forma que o Senhor quer, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós temos que pedir ao Senhor a cada dia, eu e você, que venhamos. A luta não é fácil, meus irmãos. A cada dia nós lutamos para permanecer de pé, mas o Senhor, Ele tem sido comigo e com você. O Senhor é que Ele tem nos dado força a cada dia no levantar. Eu não sei, quem sabe o que você está passando, da forma que você entrou por essas portas, o que você precisa nesta noite, qual é a lepra que você precisa que o Senhor Jesus tire da sua casa, da sua família. Quem sabe a porta de emprego que se abra, quem sabe um processo da justiça que está parado há tanto tempo, quem sabe o desejo de ver o seu filho, a sua filha sentado num banco desse, na cadeira dessa da igreja, meus irmãos.
Quem sabe você tem chorado e tem pedido ao Senhor para transformar esse choro em alegria. Então é preciso que você venhamos buscar o Senhor a cada dia. E vai dizer agora que o profeta Eliseu, ele vê o rei que rasgando as suas vestes, e ele fala: manda a mim, minha casa, que vai ver que há profeta. Você crê que ainda há profeta nesta igreja, neste lugar? Você crê que ainda há profeta sobre a face da terra? Eu creio, meus irmãos, que ainda há homens e mulheres de Deus, né, nesta terra. Homens comprometidos, mulheres comprometidas, enquanto nós estamos muitas das vezes no trabalho, muitas das vezes estamos passando por problemas. O homem e a mulher de Deus está de joelhos dobrados, clamando, sofrendo, derramando lágrimas pela minha e pela sua vida. E vai dizer, aleluia, que Naamã, ele vai até a casa do profeta Eliseu, e vai dizer que o profeta, ele não o recebe. O profeta, ele deixa uma mensagem para Naamã. Meus irmãos, Naamã, ele achou que o profeta iria receber ele, que iria tocar e ia curar ele. Meus irmãos, falar algo aqui. Naamã, ele tinha a posição. Naamã, ele era o comandante. Naamã, imagine Naamã indo na casa do profeta, o homem com divisas, o homem respeitado, o homem, como eu já falei, possivelmente rico. E ele vai até a casa do profeta. Meus irmãos, não é o que eu tenho, não é o que você tem, o carro, o dinheiro, a sua posição, o seu trabalho, o salário alto, aquilo que você possui, a riqueza, o seu status, ou que você seja influente. Deus quer a nossa adoração. Deus quer que nós humilhamos na presença do Senhor. Deus quer que nós venhamos dobrar nossos joelhos e clamar ao Senhor. E vai dizer agora que o profeta, ele manda que Naamã, ele mergulhasse no rio Jordão. E ele muito se indignou, porque ele achou que o profeta ficasse diante dele e colocasse a mão sobre a vida dele, tocasse, que ele ia ser curado. E o Naamã, ele se indignou quando o profeta manda que ele mergulhasse 7 vezes no rio Jordão, o rio de águas barrentas. Ele falou: não tem rios melhores para mergulhar em Damasco? Mas chegam os seus oficiais, seus servos, se mandasse fazer algo difícil, o Senhor não o faria. E Naamã, ele mergulhou, e diz que a carne dele ficou limpa como de uma criança. Ou seja, Naamã, ele foi curado. Mas todo esse processo que Naamã ele passou foi preciso. Deus, ele poderia ter usado o profeta para curar ele sem ter que ele passasse por todo esse processo, porque Deus é soberano. Deus é aquele que tudo pode. Deus é aquele que está no controle da minha e da sua vida. O processo com Naamã foi preciso, e muitas das vezes é preciso que eu e você venhamos passar processos, porque muitas das vezes o Senhor quer que nós venhamos nos lavar para tirar toda impureza, tirar todo o resquício de lepra que nos atrapalha na nossa caminhada. Ele quer nesta noite que nós venhamos desfrutar
desfrutar do melhor que Ele tem para mim e para você nesta noite, que você possa receber esta palavra e que toda lepra venha sair. Queria só pedir que você colocasse sobre os seus pés. Eu sei que muitos trabalharam nessa noite, nesse dia, eu também trabalhei. Vou estar orando rapidamente, passando para quem é de direito, nosso pastor. Senhor Deus e meu Pai, desde já quero te agradecer por esta palavra, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pela noite deste dia, pela vida dos teus filhos, ó Deus querido, Senhor. Creio que esta palavra, ó Deus querido, veio de encontro aos nossos corações, Pai. Venho pedir ao Senhor, ó Deus querido, Deus da glória, que o Senhor venha tirar toda a lepra, Pai. A lepra que tem causado a dor, o sofrimento, a lepra que tem impedido esse teu filho prosperar, a lepra que tem causado, Pai querido, a destruição deste lar, desta família, a lepra que tem causado a desunião desta casa, deste lar, meu Pai. Eu quero nesta hora que o Senhor envia, Pai, um socorro, Senhor Jesus Cristo, que venha tirar a lepra que tem impedido, ó Deus, de abrir essa porta que o teu filho tanto tem almejado. Eu peço ao Senhor que venha tirar essa lepra da vida desse filho, dessa filha, que não tem tido forças, ó Deus, para caminhar, porque a lepra tem parado, ela tem se prostrado diante da lepra, diante das dificuldades, Senhor da glória. Peço a Ti, Deus querido, que essa lepra nesta noite venha bater em retirada, e que aonde havia lepra, Deus, haja, Senhor, transformação, que haja, Senhor, alegria nesta casa, neste lugar, e aonde havia dor, havia enfermidade, hoje venha cura, Senhor. Que o Senhor venha curar o teu povo nesta noite, Pai querido, Pai amado. Vai de encontro, ó Deus querido, todo o lar, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor, porque só o Senhor, meu Deus, que pode nos ajudar, só o Senhor que pode a cada dia nos dar força no levantar e no caminhar, Deus. Eu peço, Senhor, humildemente, e clamo, Senhor, pelo teu povo, pelos teus filhos, aqueles que estão sofrendo, que estão clamando, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e crendo na vitória, é que eu te peço e te agradeço, desde já agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.